Saudações vascaínas a todos, um ótimo dia para todos vocês. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui dedicado ao canal. E dentro desse vídeo nós iremos falar sobre o silêncio da diretoria. Pedrinho bloqueou muitos torcedores nas redes sociais, inclusive ele próprio não foi com a delegação para Brasília, aonde o Vasco hoje terá um jogo muito importante contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Inclusive pela expectativa que o Vasco tem em ter o seu primeiro teste de fogo num clássico dentro dessa temporada. Vamos falar também sobre a condição de Maurício Lemos, o porquê que Maurício Lemos ainda não foi relacionado, praticamente quase um mês de Vasco. E as prováveis escalações, inclusive falando um pouquinho aí da pressão que o Vasco tem depois do empate contra o Volta Redonda. Isso e muito mais aqui dentro do nosso vídeo. Conto com a sua participação para você deixar o like, que ele é muito importante. O joinha faz com que o YouTube identifique que esse vídeo é muito importante para vascaínos e ajude a recomendar. Deixe o seu comentário também, que eu gostaria de ouvir a sua opinião de tudo que você vai ouvir dentro desse vídeo. A sua opinião ela é muito importante. E se inscreva no nosso canal se estiver chegando pela primeira vez e ative o sino das notificações para você receber as novidades aqui do canal Giro Vascaíno. Vamos lá, o Vasco tem um jogo decisivo hoje contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. O jogo se tornou decisivo depois do empate do Vasco contra o Volta Redonda por 2-2. Inclusive Verratti, mais uma vez, o nosso pirata da colina, salvando mais uma derrota que poderia acontecer no Vasco, mas com o gol do empate no escanteio. Logo no finalzinho da partida, o Vasco empatou com Volta Redonda. O resultado foi importante pela questão de estar perdendo, mas o desempenho ficou muito abaixo do que deveria. 4 jogadores que foram preservados do jogo contra o Maricá, Jair, Paulinho, João Vitor e Coutinho, não jogaram muito bem. O Carille tem uma grande dificuldade nesse início de temporada pela questão do elenco limitado que o Vasco tem hoje. Não tem pontas. Os pontas que o Vasco tem hoje é Jean Davi. Não dá para testar. A gente já sabe o que pode acontecer. Você poderia colocar o Puma ali na ponta direita, mas eu não sei até que ponto o Puma não vai ser o titular da lateral direita depois do Paulo Henrique ter sentido uma lesão na virilha no segundo tempo contra o Volta Redonda. Então isso que pega na cabeça do Carille, a falta de peças dentro do elenco. E às vezes o torcedor é impaciente, porque quer ver vitória do Vasco, e às vezes quando não acontece, vão eleger um culpado. E para mim o Carille não vai ser esse culpado, porque o Carille ele consegue trabalhar com o que ele tem. Todo mundo sabia que quando ele chegou, o Carille joga com 2 pontas abertos. Foi assim que ele jogou no Santos e foi assim que ele jogou no Corinthians quando foi campeão. Então hoje dentro do Vasco ele não tem esses 2 pontas. O DVD está machucado, o Adson também. Os dois estão fazendo essa parte de transição, de fazer a parte de preparação física para o campo, mas mesmo assim eles não estão aptos ainda a jogar ali nas 4 linhas. Então hoje o Vasco trabalha com o elenco que tem e o Carille tem que se desdobrar para colocar um time a campo. No entanto, que nesses primeiros jogos ele colocou 3 volantes, tentando espelhar um pouco do que foi o ano passado, mas o que pega é o Alex Teixeira jogando como meia, uma função que ele não tem a prática de exercer. Inclusive, para a linha defensiva, para marcar, o Carille coloca o Alex Teixeira como ponta direita. Aí que é mais impossível ainda do Alex Teixeira conseguir render, porque ele não tem mais físico para acompanhar a lateral. Então se tornou um jogo decisivo. Ao mesmo lado, o nosso adversário vive uma crise terminal pela questão dos resultados negativos dentro do Campeonato Carioca. Hoje o Fluminense está nem se classificando para a Taça Rio e é importante, se caso o Fluminense queira se classificar para as semifinais do Carioca, ele vai precisar vencer. E o Vasco tem que pelo menos se segurar na segunda colocação ou pensar na primeira colocação, que hoje é do Volta Redonda. Mas isso a gente vai falar muito no nosso pré-jogo às 7 horas da noite. Conto com a presença de vocês. Ao mesmo tempo, nós vamos falar de Maurício Lemos, o jogador que foi contratado com status de titular.
o nosso apelidado de Van Dijk da Shopee, quase um mês de Vasco, até agora ele não foi a campo. Inclusive o Carille deve ser perguntado isso na coletiva depois do jogo, por que Maurício Lemos ainda não foi relacionado. Falas da parte do futebol dizem que ele ainda está fazendo a recondicionamento físico, que ele chegou muito abaixo do que os outros jogadores por conta de 2024 ele não ter conseguido render, exatamente por conta de problemas com o treinador e também por problemas físicos, mas Maurício Lemos precisa ser testado, nem que seja 15 minutos, nem que seja 20 minutos de cada partida, era preferível do que você botar ele num clássico, mas deu a lógica, ele não foi relacionado para esse jogo. Vamos aguardar para ver se ele vai ser relacionado para o jogo contra o Sampaio Corrêa, que será na próxima semana, até mesmo para testar e ver a condição desse atleta, e tem que ser testado antes de chegar nas fases finais do Carioca, porque senão é muito prematuro e pode acontecer a mesma coisa com o Maurício Lemos que aconteceu com o Capasso, ele sem ritmo de jogo naquele jogo contra o Flamengo, a gente viu que aconteceu a entrega de ouro para cima do Pedro. Então, a gente tem que ficar sempre atento ao Maurício Lemos, um contrato de 3 anos, e é um jogador que veio com status de titular depois de falhas bizonhas de Lucas Oliveira e João Vitor. Vamos falar agora sobre a questão da diretoria. Pedrinho está em silêncio. Parece que a situação aí da questão aí do envolvimento da negociação do Bruma, a torcida não está perdoando muito essa diretoria. Inclusive a gente colocou ontem nos nossos vídeos e na live de 7 horas da noite que existe uma pressão muito grande para que o Santana seja demitido, tá? Inclusive, muita gente dentro dos bastidores quer a demissão do Santana. Mas quem está bancando exatamente hoje o Santana é Felipe e Pedrinho. Todo mundo sabe que a gente não gosta muito desse dirigente de futebol. Ele é muito lento, ele não consegue desenrolar esse envolvimento aí dessa questão aí do Bruma. Ele era para ter ido lá em Portugal negociar diretamente com o Braga, diretamente com o próprio jogador, e isso não aconteceu. Foi através de intermediário, via e-mail, via WhatsApp. Então isso fica notório e o Pedrinho está sendo muito questionado. Inclusive, boa parte das páginas que estão tentando marcar ele estão sendo impossíveis, porque ele colocou em conta privada e bloqueou boa parte do episódio anterior. E ele não aparece, ele não foi para a delegação junto com o time para Brasília. O Santana, a mesma coisa. Então fica a prova aí que os caras estão se escondendo da torcida e não colocam a cara para bater. Eu acho que um presidente deveria ter mais transparência, deveria em momentos cruciais interferir nas negociações, como por exemplo o atacante Bruma. Quem era para estar negociando com o jogador ou com o time deveria ser o Pedrinho, porque ele foi ex-jogador, o Felipe foi ex-jogador. Então esse papel, em alguns momentos, quem tem que interferir, quem tem que ser à frente da negociação é o próprio Pedrinho. Inclusive o Edmundo, o seu grande amigo, falou no seu próprio canal que quem deveria ter feito a negociação era sim o Pedrinho e não o Santana. Então vamos ver a cena dos próximos capítulos. O resultado de hoje pode interferir muito, ou de forma negativa ou de forma positiva, para a demissão ou não do Santana. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Saudações vascaínas, um grande abraço a todos. Quem assistiu o nosso vídeo até o fim, deixe o seu comentário do nosso vídeo, tá? É importante. Esse vídeo vai estar ao vivo de forma estreia, mas deixe o seu comentário aqui como a sua opinião, deixe o seu like, se é novo aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações, que é importante para você receber as notificações do próprio YouTube. Às 7 horas estaremos juntos aqui no nosso pré-jogo de Vasco e Fluminense, ao vivo, live no canal Giro Vascaíno. Saudações vascaínas, estamos juntos e um grande abraço.